Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um vídeo aqui no Aprenda, e neste em específico nós falaremos um pouco mais a respeito das regulações de Basileia. Se ainda não é inscrito, convido a fazer parte aqui do Aprenda. Clique no botãozinho aqui vermelho e inscreva-se. No vídeo anterior, a gente falou um pouco mais a respeito dos riscos, em especial o risco sistêmico, que é aquele pelo qual as regulações prudenciais vão agir e vão gerenciar. E neste nós falaremos um pouco mais a respeito da Basileia 1 e 2, tá bom? Espero vocês daqui. Iniciando o nosso vídeo, a agenda de hoje vão ser as recomendações de Basileia. Estamos na aula 2 do nosso módulo 5. A programação completa do curso e as datas de lançamento estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá? E neste em específico a gente vai falar um pouco mais do histórico das recomendações prudenciais e também da Basileia 1 e Basileia 2, das normativas, tá bom? Aproveito para convidá-los para seguirem o nosso perfil lá no Instagram, AprendaDM, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu esse desenho diversas vezes aqui, que agora a gente está olhando para o lado de fora, né? Como se fosse com uma lupa do que a gente pode fazer, garantir para que um risco específico numa instituição não faça com que todo o sistema entre em colapso, tá? Então, no último vídeo a gente parou com esse slide que a gente tratou lá do risco sistêmico, e daí a gente tinha a regulação prudencial, que por meio dos acordos de Basileia serviriam para gerenciar esse risco e fazer com que o nosso sistema financeiro continuasse sólido e eficiente, certo? Então, a gente tem lá o Comitê de Basileia, que foi criado em 1974, tá? E o que a gente tem? O que ele é? É um fórum internacional para discussão e formulação de recomendações para regulação prudencial e para cooperação de supervisão bancária. Então, atualmente, ele é composto por 45 autoridades monetárias e supervisores de 28 jurisdições, tá? Qual que é o objetivo desse Comitê de Basileia? Vai ser reforçar a regulação, a supervisão e as melhores práticas bancárias para a promoção da estabilidade financeira. Lembre-se que a gente tem o Comitê de Estabilidade Financeira dentro lá, que é um órgão dentro do Banco Central do Brasil. A gente já fez uma aula aqui, inclusive, tá? Olhem lá para ver quais são as funções, que daí eu explico até um pouco mais a respeito do qual que é o conceito de estabilidade financeira, o que eles prezam, tá? E a gente tem aqui que as recomendações, né, do comitê buscam fomentar as boas práticas, né, da regulação e supervisão com vistas justamente a essa estabilidade financeira. Então, é uma estabilidade financeira internacional, é um comitê internacional e pelo qual o Brasil, né, faz parte. E daí o Comitê de Basileia aqui, né? Quais são as suas recomendações? Vai visar a harmonização da regulação prudencial adotada pelos seus membros, com o objetivo de melhorar a competição entre os bancos internacionalmente ativos. Então, são os bancos internacionalmente ativos, mas isso não quer dizer que os bancos nacionais também não tenham que seguir todas as normativas e tudo mais, tá? E daí ele também, esse comitê, ele divulgou diversos princípios essenciais, mas eles são muitos princípios, com muitos detalhes, e eu acredito que não caberia trazê-los aqui para vocês, porque se for cair em prova, eu não encontrei questões a respeito dos princípios em específico, mas se eles forem cair, eles vão cair a literalidade. Então, eu peço por gentileza para vocês darem uma pesquisada, darem uma lida só para vocês saberem o que são, né, esses princípios, mas em geral é justamente para que exista os bancos eficientes, né? Que a gente tem um sistema financeiro eficiente e sólido, tá? E esses princípios, de um modo geral, eles podem ser utilizados internacionalmente. Por quê? Porque eles são aplicados de uma forma que vão garantir, que vão fazer com que, na verdade, os supervisores eles tenham um rol para fazer a avaliação da eficácia da supervisão bancária, tá? Então, essa supervisão bancária, né, de um país, ela tem como se fosse tudo aquilo, né? O princípio, né? O que vai reger aquilo? O que vai ter que ser feito para que a gente tenha um sistema sólido, tá? Então, esses princípios essenciais, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada para vocês verem. Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo um link que direcione diretamente, mas também deem uma olhada podem pesquisar mesmo, princípios lá de Basileia que vão aparecer, tá? Então, aqui a gente tem que o Banco Central, ele é membro desse comitê desde 2009, então não é algo tão antigo, né? Porque se a gente tem que o comitê foi criado em 1974, o Banco Central é membro desde 2009, né? Então,
Aqui a gente tem, né, a gente já viu que as recomendações elas buscam, né, fomentar as boas práticas para regulação e supervisão bancárias com vista à estabilidade financeira. Então, essa palavra estabilidade financeira é muito importante, muito. Esse vídeo que eu fiz do Comef, eu já falei, né, que eu comento qual que é o conceito que o Banco Central adota de estabilidade financeira. E daí a gente tem um histórico, né? A gente vai ter o Basileia 1, Basileia 2 e Basileia 3. O Basileia 1, ele vai ser aquele que vai dar uma introdução, tá? Ele introduziu o requerimento mínimo de capital para cobertura de crédito. Então, ele criou o índice de Basileia, tá? E o que ele fez? Eu coloquei aqui só para vocês acompanharem, ó. Estabelece a quantidade de capital que a instituição deve manter provisionada de acordo com o grau de risco da operação, ó, grau de risco da operação. Então, a quantidade de capital. Então, o que você relaciona? Que quanto maior o risco, maior vai ter que ser o capital provisionado dentro da instituição, tá bom? Quando ela concede crédito, tá? E, então, quanto maior o risco, maior a necessidade de provisionamento do capital pela instituição. Isso que o Basileia 1 está falando lá em 1988. E daí, em 96, essas recomendações elas foram aprimoradas com a incorporação de requerimentos para a cobertura dos riscos de mercado de capital mínimo exigido pelas instituições financeiras. Então, o Basileia 1, vocês têm que gravar, essencialmente, a questão de capital, tá? Capital mínimo. Se fala muito de capital mínimo, tá? Que é necessário para que essas instituições consigam se manter eficientes, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Com a introdução das regras no Acordo do Brasil, o risco operacional de uma instituição financeira passa a ser medido sobre o volume de recursos captados de terceiros e não mais sobre os tipos de aplicações feitas com capital. Não é isso que acontece, né? A gente sabe que isso daqui está errado, porque é justamente ao contrário que a gente viu. Está ligado justamente à quantidade de capital que a gente tem. E aqui eles colocam Acordo de Basileia. Geralmente, quando eles colocarem só assim Acordo de Basileia, lembre-se do Acordo de Basileia 1, tá bom? Porque senão eles vêm especificando. Da outra questãozinha, o Acordo de Basileia apresentou os objetivos de reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional e minimizar as desigualdades competitivas entre os bancos internacionalmente ativos. No Brasil, devido à implantação desse acordo, foram introduzidas exigências de capital mínimo para as instituições financeiras, em função do risco de suas operações ativas. Certíssimo, tá? Então, foi justamente isso que aconteceu. Porque o que acontece? Se você começa a emprestar muito dinheiro, esse dinheiro ele não é devolvido. E daí o banco ele tem as suas obrigações, ele não consegue arcar com as suas obrigações. Começa tudo a entrar em colapso. Tanto é que o Banco Central ele faz com que exista, né, os recolhimentos lá compulsórios, que a gente já viu, a taxa do compulsório. Isso tudo é colocado lá dentro de uma conta do banco, dentro do Banco Central. Por isso que o Banco Central é banco dos bancos, tá? Porque depois ele vai poder realizar empréstimos e tudo mais. Então, isso dá uma garantia para o sistema financeiro de que tem lá tudo que é emprestado, tudo que entra, né, nos bancos, de um certo modo, volta lá para o Banco Central. Para caso haja algum problema, o Banco Central consegue já verificar. Por que existe lá a diretoria de fiscalização do Banco Central tão ativa? Justamente para olhar tudo isso que está acontecendo dentro das instituições financeiras, para que haja qualquer problema, se eles não estão pagando, não estão fazendo os depósitos necessários, se está tendo riscos maiores, eles não estão colocando aquele mínimo de capital, algum problema tem e eles têm problemas graves com o Banco Central, tá? Então, é tudo isso para garantir a estabilidade financeira. Aqui, já em 2004, né, a gente tem o Basileia 2, tá? E que ele passou a ser necessariamente um aprimoramento do Basileia 1 e começou a ter três pilares, tá? Então, a gente vai ter o pilar 1, que consiste nos requerimentos de capital para cobertura dos riscos de crédito de mercado e operacional. Então, é aquilo que a gente já tinha visto, né? Então, você ter quanto maior risco, maior o capital que você tem que ter. O pilar 2 é o processo de avaliação conduzido pelo supervisor de observância dos requisitos prudenciais e da adequação de capital. E pilar 3 fomenta a disciplina no mercado por meio da divulgação de informações. Então, aqui começa a ser muito forte, né, essa questão das informações, que as coisas elas devem ser divulgadas, que deve ter uma transparência maior do que está acontecendo. Isso Basileia 2 que trouxe para o sistema financeiro.
A principal evolução, né, do Basileia II em relação ao Basileia I foi justamente a regulação elaborada de uma forma uniforme para todas as instituições. Então, agora, todas as instituições, ó, é uma forma uniforme, baseada na autorregulação, incentivando as instituições a controlarem seus próprios riscos. Então, agora, as próprias instituições, elas regulam seus próprios riscos. Então, a gente já sabe o que é risco, né? Então, com aquela probabilidade de algo dar errado. Então, as próprias instituições, elas precisam cuidar, gerenciar os seus riscos. Eu até tive um professor do mercado de capitais, um professor super querido, que ele trabalhava na parte de riscos de um banco múltiplo aqui de Curitiba, então ele vivia viajando, tudo fazendo diversos cursos para que ele compreendesse, para que ele gerenciava uma equipe, né, de riscos dentro desse banco, para compreender o que poderia ser feito. E era um trabalho, né, bem desgastante no sentido de que você precisa prever, né? Você precisa olhar e pensar, poxa, pode acontecer isso. E se a macroeconomia for para esse lado? E se a política for para aquele? O que vai acontecer? O que a gente pode fazer para gerenciar isso desde já para evitar os problemas futuros, né? Então, você gerenciar riscos é muito mais do que você apenas pensar no que pode acontecer no futuro, mas o que você pode fazer hoje para evitar que aquele futuro provável, aquele cenário futuro, venha a acontecer e te deteriore. Tá bom? Então, Basileia II veio justamente com isso, as instituições mesmas controlarem seus próprios riscos, tá? Vamos ver uma questãozinha de como que isso é cobrado. A exigência de capital regulatório relacionado ao risco de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas, processos ou sistemas foi incorporada à chamada Cor de Basileia, em seu pilar 1, quando da divulgação de sua revisão conhecida como Basileia II. Então, veja que nas provas eles tratam quando eles estão falando da Basileia, eles trazem lá aqueles princípios. Então, os pilares, desculpa. Então, ó, pilar 1, requerimentos de capital, ó, tá falando. Pilar 2, é a avaliação conduzida pelo supervisor pelos requisitos prudenciais. Pilar 3, a disciplina no mercado por meio da divulgação de informações. Então, os pilares aqui do Basileia II, a gente precisa saber, tá? Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem acessar, né, o próprio documento para verificar. Em resumo, é isso daqui mesmo que está no Banco Central e faz com que essa questão esteja certa. Vamos relê-la com calma para a gente verificar. Ó, a exigência de capital regulatório relacionada ao risco de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas, processos ou sistemas foi incorporada ao chamado Acordo de Basileia, em seu pilar 1, quando da divulgação da sua revisão por meio do Basileia, da conhecida, né, Basileia II. Então, é o pilar 1. Então, veja que eles trazem isso até dentro das provas, né, perguntando qual que é o pilar, tá? E, enfim, a gente tem lá a Basileia 3, que vai ser um aprimoramento das recomendações 1 e 2, e também ele vai ter um reforço, né, na qualidade da quantidade de capital, com vistas a aumentar a capacidade das instituições financeiras para absorver perdas não esperadas, e também a introdução de requerimentos de liquidez, alavancagem adicional de capital, e requerimentos específicos para instituições de relevância sistêmica, doméstica e global. Certo? Então, esse daqui que é a Basileia 3. Então, o Brasil ele é membro do comitê e tem cumprido o compromisso de aplicar as recomendações, né, do Sistema Financeiro Nacional, e o Basileia 13 está em implementação desde 2013, por meio de normas tanto do Conselho Monetário Nacional quanto do Banco Central. Então, por isso que eu falo, existe esse comitê de Basileia, mas quando a gente já lá estava estudando o Conselho Monetário Nacional, quando a gente estava estudando o Banco Central, as normativas implícitas, né, as regras que estavam lá, implicitamente, estão sendo aplicadas por meio da Basileia 3, né, dessa normativa, de todos esses princípios, tá bom? Então, principalmente as normativas mais atuais, sempre estão seguindo por esses princípios, tá? E, em forma de resumo, eu só gostaria de deixar bem claro para vocês que a gente vai ter o Basileia, eu falo o Basileia, né? Basileia 1, 2 e 3, tá? O 3 é o atual. O 2, ele vai ter os pilares 1, 2 e 3. E o 1 tá ligado somente
ali aquela questão mais de capital, do quanto que a instituição tem que ter de capital conforme o seu risco. O pilar 1, 2 e 3, ele amplifica um pouco, começa a colocar questões de informação, de divulgação, de ter que ter um supervisor, tá? E o 3 é o atual, que daí a gente começa a ter umas regras um pouquinho mais específicas, tá? E a gente tem que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, inclusive dentro do Banco Central do Brasil, a gente tem o próprio Comex, que faz com que as regras, né, sejam implementadas dentro do sistema para tornar um sistema financeiro sólido e eficiente. E tudo isso serve para gerenciar o risco. Então, gerenciar o risco, tá? Então, gerenciar o risco que faz com que existam todas as normativas e instituições específicas para tratá-los, tá bom? E eu deixo para o próximo vídeo para especificar um pouco mais o Acordo de Basileia e trazer algumas questões. Aqui eu só pincelei para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham ainda alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Essa aula foi um pouquinho mais curta em relação às outras, tá? Mas eu quis deixar, achei melhor deixar um pouco mais dividido para que o módulo não ficasse concentrado, né, uma aula muito grande com assuntos que estão correlacionados, mas que eles são diferentes, que é interessante a gente olhá-los de forma separada, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, pessoal! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.